Boa tarde, pessoal. Iremos dar continuidade ao nosso assunto de números inteiros. Esse é um dos últimos assuntos. Depois de números inteiros, a gente só vai ver potenciação e radiciação. Hoje iremos ver operações com números inteiros. Como qualquer outra operações, os números inteiros possuem os quatro sistemas: o de adição, que é o de mais, o de subtração, que é o de menos, multiplicação e divisão, que é normal. Hoje iremos ver o de adição e subtração. Na próxima aula irá ter a correção de atividade geral e depois iremos ver multiplicação e divisão. E assim encerramos o assunto de números inteiros e começaremos outro já. Pronto. Adição e subtração. A adição e subtração de números inteiros sem a presença de parênteses, ok? Elas são distribuídas em duas formas. Vai ter casos que vai ter o parênteses e vai ter casos que não vai ter o parênteses. Quando não tem um parênteses é mais fácil, quando a questão já está pedindo para você fazer a continha. Vocês lembram que quando vocês aprenderam a fazer continha de menos, tinha que colocar o maior em cima e o menor embaixo, senão dava errado, não é? Pronto, esqueçam isso. Agora, com os números inteiros, você vai poder fazer em qualquer ordem. Só que o valor não será o mesmo. Tem que ter o cuidado que a questão vai pedir direitinho, tá bem? Então, vamos lá. A adição e subtração de números inteiros sem o parêntese. Primeiro vamos ver sem o parêntese. Existem duas propriedades para quando não tiver parênteses, para a gente fazer a relação de sinal bonitinho. Primeira propriedade. Quando os números tiverem os sinais iguais, a gente vai somar os dois números e repetir o sinal. Se forem dois números negativos, por exemplo, menos 4, menos 5, a gente não vai fazer uma continha de menos mesmo, a gente não vai diminuir isso. A gente vai botar o sinalzinho de igual, aí qual é o sinal que a gente vai deixar, o de menos ou de mais? Como pede sinais iguais, soma e repete o sinal. Quando os dois números tiverem sinais iguais, a gente repete o sinal de menos e soma os dois números. Por exemplo, menos 5 menos 4 vai dar menos 9. A gente repete o sinal negativo e soma o 5 com 4, vai dar 9. E teremos também uma segunda propriedade, que é essa propriedade. Sinais diferentes subtrai e dá sinal de maior número. Por exemplo, mais 5 menos 7. Como é que a gente faz essa questão? A gente vai repetir o sinal que o maior número tiver. Quem é o maior? 5 ou 7? Só o número, sem a questão do sinal. Só o número é o 7 maior, né? Então vai prevalecer o sinal do 7, que é o negativo. Botamos o menos na frente. E subtrai. 5 menos 7, 2. Aí como fica o valor? Menos 2. E se fosse ao contrário, por exemplo, 5 menos 1, quem é o maior? 5 ou 1? O 5. Então o sinal vai ficar de mais. E 5 menos 1 é 4. Então vai ficar mais 4 o resultado. Isso a gente vai ver agora com alguns exemplos. Exemplos. 5 mais 6. Utilizando a primeira propriedade, sinais iguais, repete o sinal, como é o sinalzinho de mais, repete o sinal, bota só o sinal aqui e soma os outros dois valores. 5 mais 6, 11. Ficou mais 11. Depois, mais 9 mais 10. Como fazemos? Repetimos o sinal e somamos o número. Mais 9 mais 10, 19. Agora, menos 6 mais 2. O que fazemos quando os sinais são diferentes? O menos 6 é menos e o mais 2 é mais. Repetimos o sinal o que tiver com o maior número. Quem é que está com o maior número? O 6. Qual é o sinal do 6? Menos. Aí botamos o menos e fazemos a subtração normal. 6 menos 2, 4. Então isso vai dar menos 4, utilizando a segunda propriedade. Agora, mais 9 menos 7.
Novamente, repetimos o sinal que maior tiver no número, que tiver no maior número, mais subtraímos normalmente. O maior sinal está no 9. O maior número está no... que é o maior número que diga? O 9. O sinal é de mais. Aperto mais. Depois subtrai. 9 menos 7, 2. Só isso. Agora com 2 menos. Menos 3, menos 5. E aí? A gente só repete o sinal, como são os sinais iguais, menos, e somamos os números. 3 mais 5, 8. Menos 8. Utilizando a primeira propriedade. E menos 18, menos 12. Novamente, repete sinais iguais. Repete sinal. Repeti. E soma os números. 18 mais 12, 30. Só isso. Agora vamos aprender adição e subtração de números inteiros com a presença de parênteses. Para a gente fazer isso, primeiramente temos que eliminar os parênteses. Isso já é de lei, já é uma leizinha. Antes de fazer qualquer questão, eliminamos o parênteses para continuar resolvendo a questão. Por exemplo, quando dentro do parênteses tiver um sinal e fora do parênteses tiver outro, a gente cancela esse parêntese, tira os dois sinais e deixa só um sinal de mais. Quando tivermos um sinal negativo dentro do parênteses e um sinal positivo fora do parênteses, tiramos os sinais, o parênteses e deixamos o sinal de menos. Quando tiver um sinal positivo dentro do parênteses e um negativo fora do parênteses, tiramos tudo, deixamos um de menos. Quando tivermos um sinal igual ou um sinal de menos dentro do parênteses e um de menos fora, botamos mais. Ou seja, o que aconteceu aqui? Quando os sinais forem iguais, tanto que tiver dentro do parênteses quanto fora do parênteses, deixamos o sinal de mais. Ó, tanto quando for sinalzinho de mais e quando for sinalzinho de menos. Quando for o finalzinho de menos, do mesmo jeito. Tanto menos dentro do parênteses quanto fora do parênteses, sinal positivo. Sinais diferentes dentro e fora do parênteses, fica negativo. Ou seja, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Mas professor, como vai ficar esse sinal assim sozinho dentro do parênteses? Como é? Vai aparecer como esse sinal aí? Vamos para alguns exemplos. Quando vir uma questão desse jeito, o que fazemos? Temos que eliminar os parênteses e depois responder normalmente, como se fosse aquela outra primeira que eu ensinei sem os parênteses. Primeiro vamos retirar mais 9 entre parênteses, mais 9. Aí como fica? Mais entre parênteses mais 9. A gente vai ver logo esse mais 9. A gente sempre vai nos parênteses, tá bem? Quando tiver parênteses a gente vai querendo tirar. Aí mais com mais, sinais iguais, mais, repete o número, 9. Aí mais, menos 6, sinais diferentes, menos, repete o 6. Tira o parêntese, o sinal de mais, de menos e deixa o de menos, porque é diferente. Repete o 6. Aí agora fazemos questão normalmente, como se não tivesse parênteses. Como é se não tivesse parênteses? Quando tiver os sinais iguais, repete o sinal de maior número e subtrai. Quem é o sinal de maior número? Mais. E 9 menos 6 igual a 3. Então ficou mais 3. Vamos tomar as outras questões. Por exemplo, menos, entre parênteses, menos 8. Sinais iguais. A gente tira o parênteses, os sinais e bota o sinal de mais. E repete o número. Mais 8. Aí depois, menos, entre parênteses, mais 6. O que fazemos? Com sinais diferentes, prevalece quem? O sinal de menos, tiramos o parênteses e deixa o 6. Aí agora fica mais 8 menos 6. Agora usando aquela açãozinha que eu expliquei sem o parêntese. Mais 8 menos 6, sinais diferentes. Subtrai dá sinal do maior número, que é o maior número 8. Isso. E qual é o sinal do 8? Mais. Então fica mais. E 8 menos 6, 2. Mais 2.
e assim sucessivamente. Mais, entre parênteses, menos 14. Vamos tirar os parênteses. Sinais diferentes, menos. Aí, e repete 14. Aí, menos, entre parênteses, menos 8. Sinais iguais. Tira o parênteses, os sinais, boto mais. 8. Agora, sinais diferentes. Usando aquela primeira forma que eu ensinei. Subtrai e dá sinal de maior número, que é o maior número 14. O sinal de 14 é negativo. E 14 menos 8, 6. Logo, a resposta será menos 6. Do mesmo jeito na outra. Menos, entre parênteses, mais 22. Sinais diferentes. Bota o sinal negativo. Repete o 22. Sinais iguais. Mais, repete o 7. Aí agora aqui, sinais diferentes. Subtrai e dá sinal de maior número. Maior número, 22. Bota o negativo. 22 menos 7, 15. Logo, a resposta é menos 15. Novamente, sinais diferentes. Tira o parênteses dos sinais. Bota o de menos. Repete o 9. Aí novamente, sinais diferentes. Repete sinais diferentes. Tira os parênteses, o sinal. Bota o menos e repete o 12. Aí agora, sinais iguais. Que fazemos? Repete o sinal. E somamos o número. 9 com 12, 21. Então, só isso. É algo básico, algo simples, mas que deve ser tomado com muita atenção. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Vou passar alguns exercícios para vocês. Na próxima aula será de correção de atividade, tanto desse exercício quanto o anterior, que eu senti que muita gente teve dificuldade. Por isso eu peço que vocês assistam as aulas, porque através dessas videoaulas que vocês vão compreender o assunto, vão entender o assunto, vai ficar mais claro para vocês e vai diminuir, não vou dizer 100% das dúvidas, mas vai diminuir muitas dúvidas que você tem. Algo simples que foi explicado no vídeo e vocês ficam na dúvida. Mas que isso não seja motivo para vocês não me perguntarem, tá bem? Sempre que quiserem, pode chegar em mim e perguntar que estarei disponível. Então, obrigado para quem assistiu minha aula e até a próxima, que será quarta-feira.